Olá, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui no Conexões Públicas na Prática, o podcast que transforma o universo das licitações em conhecimento acessível e prático para gestores e compradores públicos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo nesse universo que está tão borbulhante, que é a nova lei de licitações e contratos, e tudo aquilo que está sendo alterado, mudado e evoluído dentro desse entendimento da nova lei todos os dias. E eu estou aqui para cumprir uma promessa. Num convite que a gente fez há alguns dias atrás, num outro podcast, para esticar um tema com um amigo, com um mestre, que é o professor Rony Charles, tá? Advogado, consultor jurídico, parecerista, doutor em Direito do Estado, mestre em Direito Econômico, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado em Ciências Jurídicas, advogado da União licenciado, já atuou pela AGU como consultor jurídico adjunto da Consultoria Jurídica da União perante o Ministério do Trabalho e Emprego e como coordenador da Câmara Nacional de Licitações e Contratos. Autor de diversos livros jurídicos. Se eu for listar todos, a gente vai perder o tempo do podcast inteiro aqui dentro. E como eu faço questão de ressaltar, meu amigo Rony, obrigado por dar mais uma vez o seu tempo para o nosso programa. Ô, meu amigo, eu que agradeço, né? Esse ponto final do currículo é sem dúvida o mais importante, né? A sua amizade é mais rica do que todos os outros atributos desse currículo. Lhe peguei na palavra, né? Você disse que quando eu estivesse em Brasília avisasse para gravarmos novamente e assim o fiz. E né? Quantas vezes vier, quantas vezes essa mesa está aberta para você. Olha que eu lhe pego na palavra. Vai ser um prazer. Não, mas uma grande honra, uma grande alegria, né? Eu acompanho muito o portal, a seriedade que vocês têm enquanto plataforma, enquanto empresa da área. Né? Agora mesmo estava participando de um evento e fiquei muito feliz. 80% ou 90% das organizações ali representadas usam o portal, né? Usam o portal de Compass, e eu sei da seriedade de vocês na atuação da nossa área. Né? E é um encontro especial, além de ele pegar na palavra e estar aqui. Estou aqui acompanhado do meu sócio, né? Vinícius Torquetti, que está aqui, um grande colega, um grande amigo que a AGU me entregou na vida. Né? O Vinícius trabalhou comigo na consultoria jurídica do Ministério dos Transportes, atuou em outros ministérios na consultoria jurídica, Minas e Energia e vários outros da Advocacia Geral da União, e foi Procurador-Geral da União, né? Segundo dizem, o melhor Procurador-Geral da União da história da AGU. Né? E muito me honra ter com ele iniciado essa sociedade advocatícia, e já estamos tendo boas alegrias, boas experiências nessa nova empreitada. Eu não tenho dúvida que é uma empreitada que tem a certeza do sucesso logo à frente, cara. Parabéns por mais essa iniciativa, por mais esse passo empreendedor, né? E vamos combinar, além de todo esse currículo, falta, que nem a gente estava brincando ali, o título empreendedor, porque você também tem essa verve, você também tem esse bichinho da construção dentro de você, eu entendo isso, e todos os seus passos até agora foram muito assertivos, foram muito, muito bem desenhados e com uma construção muito sólida. Parabéns. Obrigado, amigo. Muito obrigado mesmo. Realmente, empreender acho que é um atributo que todos devem ter, né? Bom para a sociedade, né? O mundo, a sociedade se move graças ao empreendedorismo, as pessoas que tentam fazer algo diferente, que são inquietas, né? Então, se eu tenho essa característica, eu considero uma grande virtude. Eu não tenho dúvida que é, e reconheço ela toda vez que olho para ela, que é quase um espelho quando a gente vê essas coisas. Tá? Eu também não consigo nem me imaginar diferente. Vamos lá. No convite anterior, a gente falou um pouquinho que a gente ia conversar a respeito de procedimentos auxiliares à nova lei de licitações, né? Mas especificamente mas eu vou deixar para você falar dele, não eu. E vamos começar direto no ponto. Vamos lá. A Lei 14.133 trouxe uma estrutura mais clara para os chamados procedimentos auxiliares, né? Qual que é a importância deles dentro do novo regime de contratações públicas e por que passaram a ter destaque? Eles mudaram muita coisa ou só deram um nome ao que já se fazia na prática? Só essa pergunta aqui eu posso, inclusive, sair daqui e deixar você falando que não precisa de mais nada. Mas isso aqui já fecha muita coisa. Eu falaria realmente muito tempo, né? A Lei 14.133, ela muito bem inspirada na Lei do RDC e na Lei das Estatais, ela fez um tratamento apartado para algumas ferramentas interessantes que ela denomina procedimentos auxiliares. Né? E com a 14.133, com um grande acréscimo, que foi o credenciamento.
E eu fico muito feliz, né, tanto eu como o Vinícius, nós tivemos uma atuação muito rica na Advocacia Geral da União, convivendo com grandes colegas, e eu lembro que esse posicionamento do credenciamento como uma hipótese de procedimento auxiliar surge na AGU, na antiga Câmara Nacional de Uniformização, que era comandada por um colega nosso, Marcelo, que era consultor-geral da União, e o Vitor, que trabalhou com o Vinícius também em consultoria. E eu lembro que num debate de um processo relevante, que eu acabei tive a sorte, fui o quarto parecerista, o parecer que acabou sendo o conclusivo desse processo, se discutiu justamente o credenciamento, que era uma figura metamorfa dentro da administração. Cada um, o Exército fazia de um jeito, determinado órgão fazia de outro jeito, determinado ministério fazia de outro jeito, e naquele momento se provocou a Câmara Nacional de Uniformização para definir as balizas do credenciamento. E uma das balizas definidas pela AGU contrariou a grande posição doutrinária e jurisprudencial à época, que era: credenciamento não é uma hipótese de inexigibilidade, credenciamento é um procedimento auxiliar que serve a uma hipótese de inexigibilidade. E essa foi a posição adotada pela Lei 14.133. Então ela fala em 5 procedimentos auxiliares: registro de preço, registro cadastral, o credenciamento, a pré-qualificação permanente e o PMI. E o interessante, a grande característica desses procedimentos auxiliares é que eles são ferramentas que servem não apenas a uma licitação, não apenas a uma contratação. Eles podem servir a várias. E quando a gente percebe essa funcionalidade dessas ferramentas, elas ganham um potencial enorme, gigantesco. Eu vou citar a menos falada para a gente entender essa potencialidade. O registro cadastral na Lei 8.666, no mundo analógico, como ele era feito? Cada fornecedor, por exemplo, ele queria fornecer ao DENIT, ele ia lá no DENIT, fazia o registro cadastral do DENIT. Se ele quisesse fornecer no INCRA, ele atravessava a rua, ia lá no INCRA, fazia o registro cadastral no INCRA. Mas se ele quisesse fornecer não ao INCRA ou ao DENIT em Brasília, mas ao INCRA ou DENIT na Paraíba, ele tinha que fazer o registro cadastral no INCRA ou DENIT lá da Paraíba. Nossa. Ali, o registro cadastral não era um procedimento auxiliar, era simplesmente um processo burocrático de entrega das documentações que antecipavam parte dos documentos habilitatórios. Até que um dia alguém teve uma ideia e disse o seguinte: poxa, já existe uma coisinha chamada internet. Por que nós não pegamos esses documentos e compartilhamos entre todos nós? Surge o SICAF, né? Surge esse registro cadastral enquanto procedimento auxiliar. Isso transformou as licitações públicas. Nós não teríamos o pregão eletrônico se nós não tivéssemos o registro cadastral como procedimento auxiliar. E o que eu sempre defendo nos meus livros e nas minhas aulas? Ora, se nós ampliamos em muito o potencial do registro cadastral com esse compartilhamento, nós podemos ter esse compartilhamento também nos outros procedimentos auxiliares. Vamos soltar a poita, né? Usando a expressão que eu digo para os meus alunos. Nós tivemos, por exemplo, um ganho também com o compartilhamento da ata de registro de preço. A ata não era compartilhada no passado. A Lei 8.666 não fala em adesão, não fala em órgão participante. Foi um decreto federal 3931 que passou a tratar da adesão, do participante. E nós tivemos um grande incremento do registro de preços com o uso da ata de maneira compartilhada. E aí vamos começar a pensar: poxa, por que não fazer o credenciamento compartilhado? É o que está acontecendo agora com o Contrata Mais Brasil. Por que não fazer a pré-qualificação permanente compartilhada? Vamos imaginar aí um órgão fazendo análise de amostra dos bens, uma pré-qualificação objetiva ou mesmo subjetiva, e como o Ministério da Saúde, por exemplo, definindo: olha, essas são as empresas pré-qualificadas que vão fornecer os produtos, ou esses são os produtos pré-qualificados que vão ser adquiridos nas futuras licitações. Então, essas ferramentas, procedimentos auxiliares, que têm a característica de servir não apenas a uma, mas potencialmente há várias licitações ou várias contratações, na minha opinião, são, têm o maior potencial disruptivo da 14.133. Junto com o PNCP, elas têm o maior potencial disruptivo da 14.133. Fica absolutamente claro quando você fala, né? E o impacto que isso tem de fato, essa mudança do jogo, não só para várias licitações, mas eu entendo também para vários órgãos, né? Perfeito. Porque a gente conseguir transformar um jogo que sempre foi de um para muitos, para um jogo de muitos para muitos, muda a conversa, muda a escala da competição, da competitividade dentro desses processos de seleção do fornecedor, né? É muito bacana a gente estar vivendo essa mudança.
Perfeito. Muito do que a gente pode mudar nas licitações ou melhorar nas licitações depende. Eu falei isso hoje na palestra pela manhã que eu ministrei para uma turma muito qualificada do Sescope. Muito do que a gente pode implementar de melhoria não precisa nem mudança de regra, é só mudança de mentalidade, né? Não precisou mudar a lei para o registro cadastral da 8666 se tornar o SICAF. Precisou uma mudança de mentalidade. Alguém que soltou apoio e disse, poxa, por que a gente não compartilha isso? Então tem muita coisa que a gente pode conseguir avançar com o bom texto da Lei 14.133. E nesse ponto, cara, eu peço a Deus que logo alguém faça o próximo passo. Porque o SICAF atende muita coisa para a esfera federal. Isso. Então, a gente, enquanto plataforma privada e diversos outros players, tem dificuldade no consumo dessa informação, porque o dado está ali, mas ele não está devidamente integrado. A gente não consegue um acesso mais direto a essa informação. Para a gente ter um ganho nisso, mas eu acho que vai acabar vindo via PNCP esse passo, né? Quando a gente unificar a parte de cadastro ali dentro, essas informações poderiam facilitar a vida de milhares de agentes públicos no Brasil se a gente pudesse também estender o uso dessas plataformas, desse tipo de recurso para outras plataformas que não só o GovBR. Perfeito. Haverá um desafio na 14.133, porque a Lei 14.133 ela fala no registro cadastral unificado, né? Então, seria um SICAFão. SICAFão, pois é. O SICAFão, né? Tá lá na lei, foi uma opção do legislador, é um tema até de constitucionalidade discutível, porque será que isso não fere a autonomia do ente? Mas mesmo presumindo a constitucionalidade, talvez ele traga outros desafios quando o SICAFão, né, o Registro Cadastral Unificado, for realmente implementado, ele traga outros desafios, porque talvez para alguns gestores municipais e estaduais, esse ambiente, esse grande geleão com todas as unidades federativas, talvez não seja nem tão interessante. Mas é algo que a gente só vai perceber, né, os reflexos disso quando tivermos uma implementação prática. Então não vai ser agora. A tendência, por enquanto, é que nós tenhamos registros cadastrais, digamos, mais locais ainda, estaduais, municipais, ou mesmo de plataformas como o portal de compras públicas, que pode fazer esse cadastro mais globalizado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E agora, Rony, implementar esse tipo de coisa não é simples, né? Isso. O que é que tem travado a adoção dessas ferramentas para os gestores? O que a gente consegue orientar para o gestor para que ele consiga virar o jogo e usar a potencialidade dessas ferramentas a favor da administração pública? Essa era outra pergunta que a gente poderia passar um dia todo. eu diria que a lei deu ferramentas interessantes, mas explorar o potencial dessas ferramentas é algo que demora um tempo. Há um medo de inovar, há um medo de ser arrojado na administração pública. Os órgãos de controle foram, na minha opinião, são muito importantes, são grandes protagonistas na área, né? E impulsionaram um ambiente de profissionalismo na área das contratações públicas que nós não tínhamos há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Então, nós temos quadros extremamente qualificados nas compras públicas. Do lado do serviço público, eu diria que talvez seja um dos poucos setores em que nós temos uma média mais qualificada dentro da administração do que fora, né? Então, agentes, né? Não à toa, vários agentes públicos acabam saindo para ir para o mercado privado atuar na área, né? Porque o mercado prefere captar esse quadro já preparado. Então, é mais do que prefere, se você me permite. O mercado precisa, porque amigo é um desafio enorme para a iniciativa privada. Então, conseguir alguém que já tem essa vivência é um desafio enorme no dia a dia. Meu amigo, o quanto eu vi, enquanto advogado da União, empresas perderem dinheiro, serem sancionadas, perderem processos, justamente porque não estavam, com devido respeito, mas não estavam sendo representadas por alguém com expertise, que muitas vezes quem vive a administração sabe como funciona, entende bem como resolver aquele problema. Eu já vi muita empresa perder muito dinheiro, perder o reconhecimento dos seus direitos, porque talvez não estivesse bem representada. Então, enfim, nessa área... Não é para amador, né? Não é para amador. E a empresa que entra nesse jogo para brincar, ela acaba perdendo o jogo e isso é muito caro. Mas se os órgãos de controle foram muito importantes para esse profissionalismo, esse movimento de profissionalismo,
Hoje, por outro lado, você tem, às vezes, quadros qualificados, que têm conhecimento, mas que têm medo de inovar, de fazer algo diferente, né? De fazer qualquer coisa que não já esteja disciplinada ou ratificada pelo órgão de controle. E há um problema prático nisso. Os órgãos de controle, eles analisam a posteriori. Então, se alguém não tiver coragem de inovar, nós vamos sempre continuar com aquela síndrome de Gabriela, né? Sempre fazendo a mesma coisa. E aí o órgão de controle nunca vai aprovar nada de diferente. Então, as licitações públicas são, digamos, surgem as inovações ou são aperfeiçoadas a partir da atuação de alguns corajosos, né? Que soltam a poita, né? Que fazem algo diferente e depois essas práticas são corroboradas, confirmadas pelos órgãos de controle. Na maioria das vezes são. Eu acredito que em relação aos procedimentos auxiliares, o que falta é a devida institucionalização, com bons regulamentos, né, para justamente dar proteção a esses agentes públicos qualificados no uso das potencialidades dessas ferramentas. Então, por exemplo, eu defendo o compartilhamento dos procedimentos auxiliares, eu defendo o uso do credenciamento Eu lembro que em 2021 eu publiquei um artigo com o professor Marcos Nóbrega defendendo, é possível usar o credenciamento para mercados fluidos como um balão de ensaio para o marketplace. Ora, mas se não houvesse uma instituição normativa publicando um decreto, ou lá em Recife, por exemplo, com o GOMEI, uma lei, definindo essa modelagem, dificilmente algum agente público ia testar. Então, certamente, falar num artigo acadêmico, como eu e o Marcos falamos em 2021, é mais simples do que alguém implementar na prática, o maior receio. Então, a solução me parece ser institucionalizar, com boas regulamentações, disposições que deem proteção a esses agentes públicos para que eles possam utilizar essas novidades. Aos poucos nós já estamos tendo isso, né? Nós temos já alguns explorando as potencialidades ou se aventurando nas potencialidades do credenciamento. O sistema de registro de preços, nós temos um decreto federal, é um decreto que, na minha opinião, poderia melhorar em alguns aspectos, mas tem também algumas coisas boas. Alguns estados estão regulamentando de maneira diferente e isso vai permitindo com que o registro de preços seja uma ferramenta ainda melhor do que no passado. Nós temos também a pré-qualificação permanente. Para dar um rápido vislumbre das potencialidades. Veja, se nós regulamentamos, institucionalizamos bem pré-qualificação permanente e registro cadastral, com as regras que estão na lei, muito provavelmente nós podemos construir licitações que vão ser concluídas em uma semana ou poucos dias. Porque você já terá o filtro de análise de habilitação e análise de amostra previamente antecipado. Estamos trabalhando, por exemplo, nesse início da advocacia, né, eu, Vinícius, Thaís, no escritório, com regulamentações de estatais que tem um regime mais aberto, né, e também de um tribunal. E estamos trazendo essas potencialidades, essas novidades para a regulamentação. Para proteger o gestor público, para que ele possa usar. Porque uma vez institucionalizada essa possibilidade, o órgão de controle ele pode até discordar, mas ele vai respeitar a normatização. Ele pode até discutir a normatização, mas ele vai respeitar e, sobretudo, não vai punir um agente público por cumprir o normativo que ele é obrigado a cumprir. Então, faz todo sentido. Faz todo sentido. Essa institucionalização das soluções disruptivas ela é muito importante para proteger o agente público e para que ele possa ter coragem de aplicar. E a tendência sempre dos órgãos de controle é avaliar isso com muita tranquilidade, na maioria das vezes corroborando, né? É desses passos em que nós criamos as grandes inovações. Se dá um exemplo, para finalizar, um estado agora, o estado do Mato Grosso, ele recentemente defendeu uma tese interna de que não, a lei fala 200 milhões para a contratação de grande vulto, mas isso não é norma geral, isso é uma norma local. Isso não é norma geral, isso é uma norma especial. Sendo uma norma especial, eu posso ter um limite diferente. E era um debate que eu mesmo fazia no meu curso, curso premium, desde que a lei surgiu. Corretamente, o secretário, um grande amigo e procurador, ele decidiu, não, vamos defender então uma normatização nossa, dando um valor diferente, institucionalizando que aqui nossa contratação de grande vulto não é 200 milhões, acho que é 50 milhões. E para nosso estado, contratação de grande vulto é qualquer licitação acima de 50 milhões. Resultado, foi institucionalizado através de normatização, e já está sendo aplicado esse novo limite. Ora, a partir do momento que eu institucionalizei, o agente público, na hora que
pega uma licitação de 80 mil, 90 mil, 100 mil, ele está seguro para qualificá-la como uma contratação de grande vulto. Se o órgão de controle, eventualmente lá naquele estado, disser não, mas eu acho que a regra de 200 milhões valia para todos, ela é a norma geral. Eu discordo, mas ele pode entender assim, é legítimo que ele entenda. Ele não vai punir o agente público que fez a licitação cumprindo o normativo que deveria cumprir. Essa é a grande vantagem da institucionalização. A própria LINDB, né, um texto de lei... Você falando aí, eu já pensando em 500 perguntas que não tem nada a ver com esse tema, imaginando, tenho que te chamar para outro podcast em breve para tratar desses outros assuntos que estão vindo aqui. Será sempre um prazer, meu amigo, um prazer. Mas, em resumo, né, como fazer com que essas ferramentas explorem seus potenciais? Com boa regulamentação, institucionalizando esse caminho. Porque quando eu institucionalizo esse caminho por legislação local, por boa normatização local, eu protejo o agente público para que ele possa dar esses passos de inovação que são necessários, mas que muitas vezes ele fica temeroso. Fantástico. Bem, vamos lá. Credenciamento. Você já começou a falar a respeito disso, né? Virou uma baita ferramenta, né? Principalmente em setores como saúde, onde essa demanda é continuada, né? Como é que ele funciona na prática e por que ele tem sido tão útil nessas contratações recorrentes, Rony? E claro, qual é a vantagem? Essa vantagem vem com cuidado. Que tipo de risco a administração tem que ter, precisa observar quando ele vai optar por esse modelo? Ótimo, ótimo. O credenciamento surgiu como uma... Excelente sua pergunta, amigo. O credenciamento ele surge como uma solução prática, adotada por alguns agentes que viam situações em que não interessava para a administração ter apenas um fornecedor, ela gostaria de ter vários fornecedores para o mesmo serviço. Então, começamos a usar o credenciamento para aquilo que a nova lei chama de seleção paralela e não excludente. A administração definia um preço e credenciava todos os fornecedores aptos para, de acordo com algum critério objetivo, a demanda ser distribuída. É um bom exemplo para o Contrata Mais Brasil, né? Que é bem esse caso aí, né? O Contrata Mais Brasil, ele usa o credenciamento, mas ele usa a terceira hipótese, que é o mercado fluido. O GoMei usava essa primeira hipótese, que é seleção paralela e não excludente. Então, na seleção paralela e não excludente, a administração não escolhia, não tinha disputa de preço, eu tinha apenas uma sequência por algum critério, algum algoritmo objetivo, como sorteio, sequência, ordem de credenciamento, para a distribuição da demanda. Veio a segunda geração. Alguém também, sem nenhuma regra legal, nenhum decreto, mas teve uma ideia, puxa vida, e se nós criarmos uma regra de incentivo? Eu credencio todos, mas deixo o público usuário escolher o fornecedor. Eu vou criar uma regra de incentivo para que o fornecedor credenciado, ele trate bem o usuário. Então, começamos a usar o modelo do credenciamento, ainda com a administração definindo o preço para laboratórios, serviços médicos, em que quem escolhia quem iria executar era o fornecedor usuário. Criou um incentivo para que esses laboratórios, esses hospitais, eles atendessem melhor o usuário. Mas houve uma terceira geração que está inspirada numa criação pontual para a contratação de passagens aéreas da central de compras, que foi positivada na lei como uma terceira hipótese de credenciamento para mercados fluidos. Okay. Essa é disruptiva. Essa é totalmente disruptiva, porque ela é diferente do que nós já tínhamos feito e ela, por exemplo, permite a variação de preços. Ela permite preços dinâmicos. Por isso que quando saiu a lei, eu e o professor Marcos Nóbrega defendemos em artigo dizendo, olha, isso aqui é um balão de ensaio para o marketplace público. Certamente. Eu poderia ter, teoricamente, marketplace também para as outras hipóteses de credenciamento, até para o registro de preço, para a ata, né? Porque o registro de preços ele se assemelha a um acordo quadro fechado. O credenciamento se assemelha a um acordo quadro aberto, em que a entrada de fornecedores ela é possível, né? A nova entrada. O credenciamento para mercados fluidos, ele se assemelha a um acordo quadro aberto com a possibilidade de disputa de preços. E aí, naquele livro, inclusive, que eu lhe entreguei na nossa última oportunidade, o grande debate na minha mesa de cabeceira, diga de passagem. Obrigado, espero que você goste. E que a grande questão é qual o melhor formato para aplicação desse modelo de credenciamento no mercado fluido. Eu vejo muito falarem, vai acabar com o pregão. Não vai acabar com o pregão, jamais vai acabar com o pregão.
né? Ele é um formato interessante para alguns tipos de demandas, mas para grandes licitações, quando há complexidade, quando são contratações maiores, em que a economia de escala é muito relevante, contratações em que há necessidade de constante relação entre as partes contratantes, assistência, correção, esse modelo não é o melhor. Mas para contratações de bens comuns, baixo valor, né? E eu não estou falando apenas de dispensa de pequeno valor, valores maiores, mas que não sejam tão relevantes, essa modelagem pode ser muito interessante. E eu acredito que em algum tempo nós teremos o avanço desse uso do credenciamento para mercados fluidos, ou talvez a aprovação de uma nova modalidade de licitação envolvendo esse tipo de demanda. Muito bacana. A gente já falou um pouquinho aqui de pré-qualificação, né? A importância que ela pode ter como aliada no processo licitatório, como aceleradora do processo licitatório, né? Como é que ela atua na prevenção de problema também? E como é que ela potencializa a segurança e a eficiência desses processos licitatórios? Excelente também, amigo, excelente questão. A pré-qualificação, a sua grande função é antecipar aquilo que nós chamamos de análise de habilitação técnica ou aquilo que nós chamamos de análise de amostra, exame de amostra ou prova-conceito. No primeiro caso, pré-qualificação subjetiva, no segundo, pré-qualificação objetiva. Via de regra, nas licitações, isso é feito durante a licitação. E é, sem dúvida, talvez o ponto mais polêmico, mais difícil, mais complexo do certame licitatório, tomando tempo, tomando custo, trazendo complexidade para o meio do jogo, para a licitação. Com a pré-qualificação permanente, trazida pela lei, que é diferente da pré-qualificação da Lei 8.666, eu posso não apenas antecipar, como centralizar essa tarefa. E quando eu antecipo e centralizo essa tarefa, o que acaba gerando como resultado, dependendo, repito, da forma como isso é institucionalizado na organização, é que só vão disputar as futuras licitações, e eu falo no plural, futuras licitações, fornecedores pré-qualificados, portanto, com habilitação técnica, produtos pré-qualificados, portanto, que já foram analisados e que servem ao atendimento da necessidade. Computadores com qualidade, medicamentos com qualidade, que já foram aferidas previamente por essa comissão. Então, quando eu faço isso, eu começo a trazer para a licitação uma segurança de que quem vencer, como todos já foram pré-qualificados, tem condições técnicas de fornecer o serviço, realizar a obra, ou o produto que será fornecido é um produto que atende à necessidade. Pior coisa é eu consumir todo o recurso de uma licitação e, ao final, o produto que é entregue não serve ao atendimento da necessidade. O fornecedor que é selecionado não tem condições técnicas de atender à necessidade da administração. Quando você fala em produtos, para mim fica muito claro. Agora você falou também em serviço. Aí o analista de sistemas aqui, que já fez POC que chega na vida, tá? Para pensar, meu Deus do céu, será que isso pode ser uma alternativa viável para você não precisar ter que planejar uma POC? Isso pode, uma prova de conceito, isso pode ser um procedimento que vai se aplicar, inclusive, por exemplo, para software, para construções intelectuais, para pré-validar soluções de tecnologia, inclusive, não só computador, mas aquilo que faz o computador servir para alguma coisa, né? Que é a parte de software que está ali envolvida. Você acha que isso pode caminhar para esse sentido também? Com certeza, sem dúvida. Essa é a vocação da pré-qualificação permanente, é fazer essa antecipação de uma avaliação que, quando é realizada durante a licitação, ela traz uma complexidade para a corrida da licitação, para o procedimento licitatório. Se a gente consegue antecipar isso, veja, a antecipação já é uma vantagem para redução de custo transacional e ganho de agilidade na licitação. Vamos pensar que essa antecipação pode ser concentrada. O que eu quero dizer como concentrada? Eu posso ter, por exemplo, a Central de Compras do Governo Federal fazendo esse tipo de análise para todas as licitações de todos os ministérios da esplanada. Então, ao invés de ter essa análise feita dezenas de vezes ou centenas de vezes, isso pode ser concentrado numa equipe que não vai ter a correria da licitação pressionando, mas terá tempo para fazer uma análise correta, dando oportunidade de defesa à empresa, caso seja discutido, seja questionada a qualidade, por exemplo, do produto que está sendo oferecido. Então, é uma modelagem
Veja que não é nenhuma invenção do nada, né? Existem modelagens similares com outros nomes em outros países, mas é uma modelagem que pode facilitar muito o resultado da licitação, mesmo em relação a serviços ou produtos com alguma complexidade na identificação daquilo que serve ao atendimento da administração pública. Tem umas questões bem interessantes aí, Rony. Eu estou com dificuldade de deixar esse ponto da conversa passar. Que, por exemplo, nossa, como é que eu explico? Eu estou pensando rápido demais aqui. Deixa eu sentar um pouquinho. Como traduz para que eu possa entender. Exatamente. Um órgão, em tese, não troca algumas soluções de tecnologia com frequência. Tá? Então, desde, por exemplo, ferramenta para gestão de pessoal, tá? Ocasionalmente se troca, sim, mas não é uma coisa que você vai fazer várias vezes. Então, eu olho para isso e falo, poxa, não faz muito sentido eu discutir para certas soluções uma mecânica que seja de pré-qualificação para um serviço, se ele vai fazer isso uma vez, sei lá, quantos anos, porque isso vai ficar obsoleto nessa jornada, né? Software fica obsoleto mais rápido, se duvidar, que hardware. Tá? Inclusive, essa aí é a próxima pergunta que eu vou fazer a respeito disso. Mas você já apontou o caminho. Você enxerga, então, que isso seria algo que um determinado órgão ou uma determinada entidade poderia fazer para vários órgãos? Por exemplo, vou pegar o exemplo que eu citei. Ferramentas de gestão de pessoas, essas daqui estão pré-aprovadas dentro desse contexto. E poder abrir essa pré-aprovação para vários, que nem a gente está fazendo agora, como, por exemplo, no próprio... Pegar o exemplo de novo, no Contrata Mais Brasil, dentro desse cenário. Sim, sim. Nem sempre esse compartilhamento ele é viável, mas quando ele é viável, eu poderei sim fazer. Vamos imaginar, você usou agora há pouco o exemplo dos softwares. Eu tenho uma pluralidade de softwares disponíveis no mercado, mas existe uma parte que serve ao atendimento da necessidade dos órgãos federais aqui em Brasília, existe uma parte que não serve. Como eu resolvo essa... A licitação, ela é curiosa, ela é um mecanismo de redução da assimetria de informação. Justo. Quais são as duas macrofunções desse mecanismo? Uma eu tenho um mecanismo para evitar o problema de agência, que é aquele comprador, ele comprar pensando no interesse dele e não do principal, que é o poder público. E uma outra é reduzir a assimetria de informação em duas pontas. Primeiro, eu quero saber quem tem condição de fornecer o que eu preciso, né? Ou que tipo de produto atende à necessidade que eu preciso e quem tem o melhor preço para fornecê-la. São essas as funções da licitação. Então, essas duas, notadamente, o cara tem condições de fornecer esse produto aqui, ele realmente atende à minha necessidade? Por exemplo, quais os softwares aqui atendem à minha necessidade? Quando eu jogo isso para a licitação, eu acabo tendo essa análise feita diversas vezes numa única licitação, né, com recursos, discussões, porque a comissão ou o pregoeiro, a agente de cotação diz que não serve, a empresa vai defender que serve, e isso tumultua o processo licitatório. Se eu antecipo isso para a comissão, eu faço numa temperatura mais amena, sem a pressão do certame público, com mais tempo, qualificando a equipe para fazer essa análise, e o resultado pode restringir a participação nas licitações. Então vamos imaginar que naquele universo fictício que eu falei, em que eu tenho no mercado determinada quantidade de softwares, uma quantidade aqui, X, serve, funciona, atenderia a necessidade, uma outra não atenderia. Ao invés de eu deixar essa disputa, essa avaliação para a licitação, tumultuando o procedimento licitatório, eu faria de maneira antecipada. E aí, quando a gente fala em compartilhar, não é só um órgão que compra esse tipo de software. Não. Eu tenho dezenas, centenas de órgãos. No caso que eu citei, todo mundo precisa. Todo mundo. Ao invés de todos eles terem que... Veja, essa discussão que é complexa. Para a licitação, para dezenas de licitações, para centenas de licitações ou milhares de licitações, eu faço isso de maneira antecipada, com a equipe que vai ter mais qualidade, sem a pressão da correria do atendimento da necessidade. Se eu concentro essa avaliação, eu tenho mais transparência, eu tenho maior possibilidade de controle, inclusive. Então, é apenas uma forma de realizar a licitação que eu não preciso mudar na lei, está na lei. Eu preciso só pensar um pouco diferente. Não é melhor antecipar essa avaliação para tirar esse tipo de debate mais complexo do calor do procedimento licitatório? Eu entendo que sim, entendo que isso é viável.
Muito legal. E eu vejo que isso resolve um monte de problema que, para mim, toda vez que eu vejo esse tipo de cenário, de prova de conceito, tem uma coisa que me incomoda um horror, né? Porque é a pontuação mínima. É, é uma maneira de você dizer não precisa fazer tudo, mas se não precisa fazer tudo, por que estava listado como pré-requisito? Para mim não faz muito sentido, sabe? Então, vamos lá. Então a pessoa tem que fazer, na prova de conceito, dos 100 pontos possíveis, ela tem que fazer no mínimo 80. Peraí, aqueles 20 que ele não fez ali, não precisa? Vai ter tempo para entregar? São coisas que sempre me incomodaram conceitualmente. Por exemplo, prova de conceito para mim ou faz ou não faz. É booleano. Tem? Não tem. Então, acabou. Isso gera um espaço para você fazer essa discussão antes. Perfeito. E gera um espaço para o empreendedor, e aí, de novo, a gente não tem como olhar para essa conversa e não se colocar no sapato de quem está passando pelo cenário. É para o empreendedor conseguir entender de forma objetiva o que falta para ele poder participar do jogo, tá? Enquanto produto. Porque se ele tomar uma glosa, né, esse teu produto, desculpa, seu produto não atende, alguém vai ter que dizer o que não atende nesse produto, né? E não tem roadmap mais adequado para um empreendedor que precisa produzir algum produto intelectual, tá faltando A, tá faltando B, tá faltando C e tá faltando D. Acabou, amigo. Você tem os próximos 6 meses dessa pessoa aí, ou mais tempo, ou menos também, claro, já definido. Então, eu acho isso muito bacana e isso é uma ferramenta importante de padronização. É muito importante. Quando a gente antecipa esse tipo de procedimento, como a pré-qualificação, e centraliza, eu vou ter ganho de expertise, porque se eu centralizei, eu consigo montar uma equipe com capacidade para fazer essa análise, e ao mesmo tempo, com a maior expertise, essa equipe também vai ter maior tempo, serenidade. Muitas vezes, nas nossas licitações, uma empresa questiona uma regra estabelecida de requisito de habilitação técnica ou requisito para prova de conceito, e o pregoeiro, às vezes, pela pressão do atendimento da necessidade, ele é tensionado a indeferir. Às vezes ele fica inseguro e é difícil para ele, porque ele sabe que se ele altera o edital, ele vai ter que republicar, novo prazo. Então, essa pressa muitas vezes induz a que a licitação seja tocada de qualquer forma. Muitas vezes, quem trabalha com a administração sabe que isso acontece. Quem está em casa, é pregoeiro ou é assessor jurídico, sabe que isso acontece. Muitas vezes, o argumento dado pela empresa na impugnação é interessante, digamos, balança o pregoeiro, mas ele tem uma pressão informal que, puxa vida, mas se fizer isso não dá tempo de licitar, vai acabar o contrato, vai entrar numa dispensa emergencial e isso acaba gerando um viés de tensionamento para indeferimento de uma impugnação que às vezes tem um argumento com razão. Então, se eu faço isso de maneira antecipada, de maneira concentrada, eu vou ter uma equipe com qualidade para avaliar esse tipo de questionamento e ela estará, digamos, isenta desse tipo de pressão de, olha, precisa fazer isso para amanhã, porque se republicar esse edital não vai conseguir resolver o problema que nós estamos precisando tanto na organização pública. E eu estou falando de coisas republicanas, né, coisas sérias. Sim, mas você tensiona a fazer mal feito pela pressa de atendimento da necessidade. Quando a gente antecipa, não há essa pressão e é possível, inclusive, puxa vida, vamos rever, vamos ver esse argumento, se realmente não está certo, se essa exigência não é desnecessária ou se essa exigência é necessária e aquela empresa que não tem essa condição, ela vai lá, corrija seu produto, seu serviço e depois volte. Porque é permanentemente aberta. Fantástico, fantástico. Nossa senhora, mais um troço dava para passar o resto da tarde aqui falando a respeito disso, Rony. Mas se a gente fizer isso, ele que está num dia... Hoje, pessoal, o nosso podcast vai ser mais curto, eu prometo, até porque ele tem um compromisso de horário, ele conseguiu separar um tempo aqui exíguo em cima disso, e a gente está aqui correndo um pouquinho com certas coisas para poder conseguir avançar no tema. Mas, como eu falei, Rony, não vai faltar oportunidade, tá? PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. Ele pode mesmo incentivar a inovação das contratações públicas? E como é que a gente consegue garantir que esse tipo de procedimento seja utilizado de forma justa e transparente? E, de novo, eu consigo fazer um muitos para muitos aqui também? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Essa potencialidade de compartilhamento do PMI ela seria inédita, porque ninguém fez, mas como eu tento ser muito coerente no que eu defendo. Como eu defendo para os procedimentos auxiliares a potencialidade do compartilhamento, eu defendo que isso é possível também no PMI. Agora, assim como ocorre em outros procedimentos auxiliares, por exemplo, a ata, nem sempre esse compartilhamento é possível por conta das especificidades da demanda.
Qual é a grande Justo. funcionalidade do PMI? É justamente a palavra que você adotou, transparência. Porque muitas vezes a administração pública ela tem a necessidade, mas ela não sabe qual é a solução que atende do mercado que atende a sua necessidade. No mundo real, o que os gestores públicos que recebem a demanda de resolver o problema fazem? Eles vão googar, vão procurar informação na internet, vão dialogar, e eu estou falando de questões republicanas, comportamentos republicanos, vão dialogar com empresas, com empresários, para dizer, puxa vida, eu tenho esse problema, como é que se resolve? Ou vem na televisão, ou vem na internet, vem aquela solução. Vão numa feira, vem uma apresentação em algum lugar. Perfeito. Exatamente. Vem que um outro município está fazendo, um outro órgão federal está fazendo, vem aquela solução, como, puxa, essa solução resolve a minha necessidade. E absorvem essa solução num documento de planejamento, né? Projeto básico, termo de referência, absorvem. Veja, por mais honesto, republicano que seja esse agente público, ele está sempre passível de estar escolhendo a solução que não é a melhor solução do mercado. Porque a racionalidade dele é limitada, como de qualquer ser humano. E o conhecimento dele é limitado. Né? Então eu vi aquela solução e disse, puxa vida, essa solução resolve o problema, é justamente o que atende à necessidade da minha organização pública. Mas havia outras soluções, até melhores, mais eficientes, que eu desconhecia. Então, a grande vantagem do PMI é trazer transparência para essa busca da solução. Né? Quando eu publico, um cenário parecido com a ideia do diálogo competitivo, então. Perfeito. É a grande comparação, é o diálogo competitivo. Né? Eu abro um debate transparente ao mercado, para não fazer isso de maneira interna, fora dos autos, eu abro para um debate transparente com o mercado, para ouvir do mercado, ter informações sobre as várias soluções disponíveis no mercado, escolho a melhor solução, eu absorvi conhecimento para escolher a melhor solução, agora com conhecimento, e depois faço a licitação daquela objeto ou daquela solução que vai atender a minha necessidade. As duas ferramentas têm a mesma, digamos, têm a mesma base. Tanto o diálogo competitivo como o PMI, eles têm por função superar um problema de assimetria de informação, de racionalidade limitada que nós temos enquanto compradores públicos. Qual a diferença entre os dois? Enquanto o PMI, o seu objetivo final é ter o projeto, o documento, a definição do objeto da futura licitação, o diálogo competitivo continua até a contratação. Então, o diálogo competitivo, ele já começa aqui nesse início, em que eu estou ainda tentando identificar a minha solução, e vai até a contratação. O PMI para no projeto. Perfeito. E permite, inclusive, que a administração se prepare para poder contratar isso, porque às vezes tem obstáculos até orçamentários, né, que podem aparecer no meio do caminho. Né? E a grande vantagem, essa transparência que o PMI oferece traz segurança. Repito, no exemplo que eu lhe falei, em que o gestor público honesto, por racionalidade limitada, Google, faz uma pesquisa, acha uma solução e adota, ele pode ser questionado pelo órgão de controle. Mas por que você usou essa solução A se tinha solução B, C e D, que eram melhores? Ou pelo menos que 6, 7 anos depois se apresentam como melhores. Ou talvez nem existisse quando ele pesquisou, mas surgiu 1, 2 anos depois. É um risco. E ele está com esse risco. O órgão de controle vai questionar. Por que você fez a contratação assim se havia tal ferramenta, havia IA? Quando você faz um procedimento como o PMI, você publica o edital e chama o mercado, o mecanismo te protege. Se aquela melhor ferramenta identificada pelo órgão de controle depois existia e os agentes responsáveis por ela, os setores, as empresas, não a trouxeram, o processo PMI me protege. Por que você não usou a solução B? Puxa, porque eu não conhecia, abri a publicação do edital do PMI e quem detinha esse conhecimento não trouxe essa informação. Então, o processo, o PMI, ele é um mecanismo que traz transparência a essa busca da solução e pode proteger o gestor, notadamente nessas contratações complexas. Se os agentes públicos perceberem isso, eles vão querer usar mais o PMI. Muito bacana. E vendo você falar aqui, é uma questão que eu vejo o tanto que a gente precisa falar mais dessa solução, porque ela ainda está muito pouco debatida. Sim. No meio, né? Sim. Agora, vamos falar um pouquinho de uma coisa que as pessoas conhecem mais um pouco, né? Que também tem um impacto bem significativo no processo de compra pública. Eu sei que nosso tempo está esgotando aqui. Infelizmente, a nossa última pergunta, tá, pessoal? Como eu falei, curtinho. Vamos falar do SRP?
papel dela num processo de gestão mais inteligente das contratações. Como é que a gente explora todo o potencial estratégico do SRP e evita que ele vire só uma compra repetida com um nome bonitinho? O sistema de registro de preço, eu acho que é a questão que eu falo muito, né, meu amigo? Eu amo licitação e aí a gente está conversando. Nossa senhora, eu tô aqui me segurando, tá? Não, veja, o registro de preço ele tem uma história curiosa, né? Provavelmente a sua semente, né, a sua origem está relacionada com as concorrências permanentes. Era algo que acontecia lá no início do século passado, depois a legislação passou a falar em registro de preços, mas era algo muito diferente do que a gente faz hoje. Era basicamente a tentativa de gerar uma tabela de referência, né? Gerar uma tabela de referência. Hoje, nossas tabelas de referência são diferentes, é o SINAP, é o Cicro, por exemplo. Mas são externas ao processo licitatório. Que são externas ao processo licitatório. Você não usa a licitação para essa formação. Né? Uhum. Então, o registro de preço tinha lá no passado meio que essa vocação. As concorrências permanentes não, eram para compras, tá? Frequente. Quando vem a 8666, a ideia do registro de preços foi servir a aquisições, não apenas ele está na seção de compras apenas, compras, aquisições em que eu tenho necessidades frequentes. As contratações, como o grande professor Sidney Bittencourt chama, as contratações de necessidade just in time. A Lei 866 pensou na contratação just in time. Ao invés de eu guardar, arquivar, depositar bens, eu tenho um compromisso com o fornecedor e, de acordo com a necessidade, a minha necessidade just in time, eu peço para que ele faça o fornecimento. O registro de preços surge assim na 8666. Quem transforma o registro de preços é o decreto 3931. O decreto 3931 é que transformou o registro de preços, aí sim, num procedimento auxiliar. Ele na 866 não é um procedimento auxiliar. Ele na Lei 866 era simplesmente uma licitação feita para compras em que eu não queria comprar, por exemplo, os 500 computadores de uma vez. Eu iria ter um compromisso com o fornecedor de até 500 computadores e, de acordo com a necessidade, ele iria me fornecendo 5, 10, 15, 20, 30 durante a vigência da ata, que seriam de 12 meses. Com o decreto 3931, o registro de preço se transforma. Aí ele fala em participante, ele fala em adesão e ele, então, passa a ser um procedimento auxiliar que serve não apenas para o gerenciador, mas para participantes e também para aderentes. Houve um excesso, um abuso nas adesões. Houve uma limitação por conta disso e com a correta atuação dos tribunais de contas, notadamente o TCU. Isso foi readequado no decreto 7892 de 2013 e um decreto que o sucedeu, outro decreto federal, em 2018. E hoje nós temos aquele framework pensado pelo 3931, que parece um acordo quadro fechado, em que eu tenho uma licitação e gero um compromisso de fornecimento, mas agora com maiores limitações para a adesão. Esse framework jurídico foi usado pela 14.133 de 2021. Então não há tanta mudança em relação ao que nós tínhamos na regulamentação federal. Mas tem alguns detalhes muito interessantes, que eu não teria tempo de expor, talvez fique para um outro nosso encontro, mas tem alguns detalhes muito interessantes que é muito importante regulamentarmos bem para superar os dilemas. Por exemplo, prorrogação da ata. Publiquei um vídeo hoje, né? Verdade, prorrogação da ata. Eu vi. Renovos quantitativos não está no regulamento federal. Eu tenho que institucionalizar essa solução. Veja a importância da institucionalização, né? Estamos aqui em 2025. Os primeiros SRPs começaram em 2024, na nova lei de licitações. O pessoal começou a usar mesmo em 2024. Então, justamente agora, estão ocorrendo o fim das primeiras vigências de ata. E a pergunta mais frequente é essa. Pode renovar quantitativo? Eu disse em 2024 que isso ia acontecer. Na hora de prorrogar, o gestor que está lá na ponta, que tem que tomar a decisão, diz, mas vem cá, o quantitativo renova, fica só o residual, como é que faz? E não está essa resposta no decreto. Como não está a resposta no decreto, ele fica inseguro. O correto era o decreto ter essa resposta. Por quê? Ele ia falar, por exemplo, renova os quantitativos conforme decreto e ele fica protegido. Né? A AGU agora está, digamos, superando essa lacuna do decreto com pareceres. Né? Espero que vire uma orientação normativa para ter maior densidade. O ideal é que isso tivesse ocorrido no próprio decreto. Mas temos outras situações, né? Outros dilemas que precisariam ou deveriam ter sido institucionalizados. Eu posso usar registro de preço para compras diretas, inexigibilidade, as dispensas.
Mas olha, como é que eu vou usar a ata de ajuste de preço para dispensa emergencial? Como é que eu vou usar a ata de ajuste de preços para dispensa de pequeno valor? Para diversas hipóteses de dispensas que possuem peculiaridades, para a contratação por inexigibilidade de um serviço técnico especializado, que pode variar, né, de acordo com a região. Então são dilemas. Uso para obras. Tem vários pontos da lei que acho que a regulamentação vai poder ser melhorada com o tempo para institucionalizar soluções. Entre elas, para mim, a mais importante para o registro de preço é permitir que o preço da ata mude. Ele seja, e aí usando a expressão dada pela lei, alterado ou atualizado. Muita gente, e até nos comentários hoje lá, reajusta a ata, reequilibra a ata. A lei, e é a lei, fala em atualização e alteração do preço da ata. Os regulamentos podem construir soluções eficientes para este ponto, né? Criando ferramentas, mecanismos que permitam uma certa aderência à mudança dos preços de mercado que pode ocorrer em alguns setores de maneira muito forte, né? Veja o que aconteceu com o café. Né? Veja o que aconteceu, foi café e recentemente a gente teve um aumento no café e... Meu Deus, qual foi? Em que não teve aumento? Simplifica a lista aí. É verdade. É verdade. No que não houve aumento? Né? Mas, infelizmente, a gente está num momento que a inflação está sendo sentida na gôndola do supermercado de novo. De maneira muito forte. Né? E vai continuar acontecendo, né? Com esse momento de questionamento sobre a globalização, tarifas apresentadas pelo governo americano, vai fazer com que algumas correntes de logística sejam refeitas. Isso vai afetar preço. Né? A produção era em um determinado local que o custo era menor, vai passar a ser em outro. Isso vai afetar os preços, isso vai gerar uma dinamicidade que vai impactar no contrato que era firmado. Lembrei, era ovo. Sim, é ovo verdade. E café. É né? verdade. Ovo e café. Durante a Páscoa, o pessoal não come carne. Culpa de nós católicos. Exato. É verdade. Tem gente que não entende que faz parte do mercado, né? Exato. E pensa que é um ser com poderes mágicos que fica definindo o aumento dos preços. Não, é o mercado, é oferta, demanda. E às vezes o governo mais atrapalha do que ajuda quando fica tentando controlar isso. Mas citando o exemplo do ovo e do café, eu tenho uma brincadeira lá em casa porque eu viciei meus filhos em café sem açúcar. Né? E eu gosto muito de ovo e meus filhos também passaram a gostar muito de ovo. Eu falei, puxa, eu viciei eles com as coisas erradas, exatamente. Com as coisas erradas. Nada. Mas isso mostra, isso vai acontecer com outros bens, outros insumos, né? Outros gêneros alimentícios. Então, a ata, na minha opinião, ela precisa ser mais resiliente à mudança de preços. Né? Com reajuste, reequilíbrio e repactuação, isso não vai funcionar. Que ferramentas eu teria para atualizar ou alterar os preços? Eu acho que há mecanismos, já escrevi sobre isso com o professor Bradson Camelo, com o professor Marcos Nóbrega, no meu livro também. Há mecanismos que podem ser utilizados e a gente está trabalhando em algumas regulamentações, algumas sugestões de solução para isso. Foi muito bacana a gente conseguir nesse tempo curtinho aqui, correndo e sabendo que ele já estourou o tempo dele por 15 minutos, viu, pessoal? A gente poder dar uma passada a respeito desses procedimentos auxiliares, Rony. O convite já fica aqui para a gente voltar breve para poder falar a respeito desses procedimentos auxiliares, mais a miúde, mais caso a caso, para a gente poder aí sim mergulhar com muita intensidade nesse momento todo. Pessoal, espero que tenha sido válido para vocês, de forma rápida, para não onerar mais o Rony aqui. Queria lembrar vocês que as inscrições para o 8º GNCP já estão abertas e dar uma má notícia que eu recebi esses dias também, estou muito chateado. A gente vai ter que criar algum outro evento em seguida para ter meu amigo presente, que infelizmente ele não vai estar na data. Eu estou bem chateado com por conta dessa notícia, mas é a péssima notícia. Eu perdi um enorme nome do GNCP, que é o Rony Chat, que vai ser pela primeira vez, ele não vai estar presente no evento nosso. Mas a causa é justa, amigo. Não vai estar, Ele vai estar em viagem com a família, pessoal, numa mecânica que já está planejada há anos. Faltou foi a gente ter conversado um pouquinho
um pouquinho mais cedo. Foi. E eu lamentei muito, acho que fiquei mais triste que você, pode ter certeza, amigo, quando eu vi o choque das datas, porque o GNCP é um evento muito especial para mim, tá? Obrigado. Por ter estado em todos até então, e me orgulhava muito disso. Me orgulho ainda, né? Quem sabe vai que a viagem desmarca. Não vai desmarcar não, mas quem sabe a gente cria alguma alternativa para pelo menos uma fala sua estar presente de alguma coisa, nem que seja um videozinho na nossa abertura, falando um pouquinho pro nosso time. Porque você é uma pessoa que, se não está participando do evento, eu sei que vai estar lá com a gente em espírito, em coração e, assim, em propósito mais do que qualquer outra coisa. Meu amigo, muito obrigado. E é um evento muito especial, né? Basta dizer que foi a primeira vez, foi o GNCP, né? Que eu levei a minha mãe para me ver palestrando, né? Para me ver palestrando. E foi um momento muito, muito emocionante para mim, um momento muito especial. Até hoje estava revendo as fotos. Semana passada, né? Dia das Mães, estava revendo as fotos com ela. Foi um momento muito, muito especial. Eu lhe agradeço muito por essa oportunidade, e eu tenho muito carinho pelo GNCP, pelo portal de compras, né, pela forma séria como vocês trabalham nessa nossa área, né? Então vai ser uma grande honra sempre participar. Amigo, muito obrigado pela presença mais uma vez, e é isso, pessoal. Rony Charles, mais uma vez, dando um show de conhecimento. Obrigado, cara, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, meu amigo. Valeu.